Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou a professora Bruna e vou trabalhar com vocês a parte de locais de crime. Para quem não tem similaridade com a matéria ainda, certo? Nós vamos aí estar trabalhando algumas matérias dentro de criminalística, tá? E uma dessas disciplinas dentro de criminalística é local de crime, né? Totalmente ligado aí ao concurso para polícia científica, certo? Então, vamos iniciar a aula, né? E eu vou passando para vocês alguns exemplos para que fique mais prático vocês assimilarem aí a parte teórica, né? Com a parte em si da localística, né? Da criminalística, do atendimento de local, beleza? Então, vamos lá. Seguindo, nós vamos iniciar pelo conceito, né? Nada mais importante que o conceito. Deixa eu pegar a caneta aqui para eu poder acompanhar aqui com vocês. Foi. Muito bem. O que é o local de crime aqui, tá? Aqui é a conceituação de local de crime. Vou colocar aqui para vocês. Então, nós temos como conceito toda a área onde tenha ocorrido qualquer fato que reclame as providências da polícia, tá? Então, que reclame as providências. Ou porção do espaço compreendida no raio que tendo por origem o ponto do qual é constatado o fato e se estenda de modo a abranger todos os lugares em que aparentemente, necessária ou presumivelmente hajam sido praticados pelo criminoso ou ainda criminosos, né, se forem mais que um, atos materiais preliminares ou posteriores à consumação do delito e com este diretamente relacionados, tá? Agora eu vou explicar para vocês, então, esse conceito para ficar mais claro, beleza? Então, vamos vir aqui para o quadro. Deixa eu pegar a caneta. Olha só. O que acontece quando a gente tem um crime? Vamos lá. Vou botar aqui o conceito de local de crime. Quais são os locais, né, que vão aí? Quando nós temos, por exemplo, tráfico de drogas, né? Vocês vão ter vários locais dentro desse crime. Como assim, professora? Onde é vendida, onde ocorre a venda da droga, é, por exemplo, um dos locais de crime. Mas, onde você faz a transformação da droga, né, os laboratórios, também são locais de crime. Onde o dinheiro pode ser lavado posteriormente, também vai fazer parte do local desse crime. Então, você vai ter vários locais aí relacionados a, por exemplo, o crime de tráfico de drogas. Isso é o ponto 1. Então, nós temos aqui o primeiro local, que é onde o fato ocorre. Por exemplo, homicídio. Onde vai ser o local onde o fato ocorre? O local onde a pessoa, né, vem a falecer, certo? Então, nós temos o local onde o fato ocorre. Se ele foi um crime premeditado, em algum momento isso foi planejado, assaltos a banco, por exemplo. Muitas vezes eles têm aí reuniões, né, mensais, semanais, é bem organizado o negócio, para que você consiga se concretizar uma grande operação. Essas reuniões ocorrem em um ambiente, ocorrem em um lugar. Esse lugar também é um lugar de crime, porque lá também vão ter vestígios, tá? Então, nós vamos ter aí os locais que são anteriores ao fato. E da mesma forma, por exemplo, quando você tem no tráfico de drogas a lavagem de dinheiro, você tem o crime de lavagem de dinheiro naquele momento, mas ele é uma consequência, né, de um crime anterior, que é o tráfico de drogas. Então, aqui nós temos um local posterior ao fato. Certo? Todos esses locais, eles vão ter relação com o fato criminoso. Ou ação criminosa. Portanto, todos os três estão relacionados e podem ser aí ditos como locais de crime. Logicamente, a classificação que eles vão ter será diferente, né? E o que você encontra em um dos locais também será diferente. Nós vamos ver aí daqui a pouco as classificações, vocês vão ver que existem várias classificações para locais de crime, né? Eles podem ter várias conceituações, dependendo justamente da motivação,
se foi premeditado ou não, o que ocorreu antes, o que ocorreu depois, né? Esse planejamento, toda essa organização. Então, tem que ter muito cuidado com isso para você não achar que o local de crime vai ser apenas onde nós temos o fato, né? Ele pode aí vir de outros ambientes, né? Ele pode ser planejado em outros ambientes e ter vestígios também em outros ambientes, certo? Então, vamos seguir aqui. Já desvendamos o conceito, vamos à nossa primeira questão da aula. Local de crime é todo espaço ou área física externa, interna ou mista. A alternativa A, que necessariamente se utiliza para o cometimento de crimes de tráfico. B, que eventualmente é utilizada para crimes contra a vida. C, onde materialmente se encontra o autor da infração penal. D, que não será objeto de investigação policial por exclusão. E E, onde ocorreu a prática da infração penal. E aí nós temos como gabarito onde ocorreu a prática da infração penal, certo? Porque, obviamente, né, onde que eu materialmente vou encontrar o autor da infração? Geralmente não vai ser no local de crime, né? Raramente será no local de crime, a não ser que seja um flagrante. Então, muito provavelmente terá que ser feita uma investigação, né, para que você consiga encontrar o autor, certo? Então, onde ocorreu a prática de infração penal, beleza? Seguindo, o que você precisa ter para fazer um bom exame de local de crime? Paciência, perseverança e atenção. Por que paciência? Porque não é, quando você chega em um local de crime, não é para ser rápido, né? É para ser eficiente. Então, você tem que chegar lá e fazer a análise de forma cautelosa, porque terão muitos vestígios e automaticamente você vai ter que olhá-los e observá-los com um olhar crítico, né? Fotografar, fazer descritivo. Então, é uma coisa que é mais morosa, ela demanda muito mais tempo. Por que você precisa ter perseverança? Porque muito provavelmente você não vai conseguir sair aí, matar todas as questões que se tem dentro de um local numa única ida ou na única vez que você for ou num único olhar, né? Muito posteriormente você necessitará aí de exames, né, para conseguir aí limpar, ou melhor, elucidar todos os fatos, certo? E atenção principalmente, porque tudo que está ali envolvido dentro daquela cena, ela pode ser um vestígio que pode te trazer aí posteriormente alguma resposta sobre o fato. Então, por isso, muita atenção, certo? E aí nós temos para vocês o objetivo maior da perícia criminal. Qual que é o objetivo maior da perícia criminal? Materializar o delito, oferecendo aí os elementos para se identificar, então, o autor do fato, tá? Então, tudo isso aqui visa o que é materializar o delito, né? É conseguir a prova, né? O que tanto se fala aí no meio da perícia criminal, a prova, né? E aí eu consigo também desenvolver a dinâmica do evento. O que é a dinâmica do evento? Quando você chega e você tem uma cena pronta, existe muito por trás daquela cena, né? Então, até você chegar à cena, é possível fazer quase uma reconstituição, né? Mesmo que não no local, mas mentalmente de todos os fatos sequenciados, até para você conseguir, né, vislumbrar se aquilo que você pensa, ou aquele autor que você chegou, ou os indícios, né, levam a crer se aquilo realmente faz sentido, tá? Então, por isso tem que ter muito cuidado e muita atenção. Lembrando sempre, quando você está num local de crime, a gente tem que ter a sensibilidade, o cuidado em saber que aquilo é a vida de uma pessoa, né? Quando eu estou ali buscando vestígios, buscando evidências, né? Não basta eu só querer solucionar de qualquer jeito. Você está ali jogando com a vida das vítimas, dos familiares, dos envolvidos, dos autores ou dos possíveis autores, que nem sempre, né? O possível nem sempre é. Então tem que ter muito cuidado dentro disso, né? Não tem como nós brincarmos aí com a vida da pessoa, porque não é uma novela, certo? Então, por isso que, para você que, né, quer fazer o concurso e já está aí se acostumando com a ideia, certo? A maior
coisa que eu posso dizer para você levar para um local de crime é, além de tudo, profissionalismo, calma e sensibilidade. De saber que aquilo ali vai impactar na vida de muita gente, né? Então tem que ter esse cuidado, não tem como ir para um local sem você ter essa consciência, porque é essa consciência que te faz ali ter um profissionalismo muito maior na sua ação, né? No que você está procurando, buscando, enfim, no dia a dia, certo? Então vamos lá, seguindo. Dentro do local de crime existe uma coisa que é cadeia de custódia. E por que a importância de você saber sobre a cadeia de custódia? Porque todo o restante do desvendamento do crime vai depender dela. A cadeia de custódia é o que o judiciário, né, ou os advogados adoram tentar derrubar para livrar aí, né, os criminosos ou autores dos fatos. Como assim, professora? O que é a cadeia de custódia? A partir do momento que você tem um local de crime, isso é um local de crime, tá? Vocês sabem que desenho não é meu forte, então não esperem um grande, né, evento no quadro, tá? É mais para nós termos a ideia realmente do que é e como isso funciona. Então eu tenho aqui, por exemplo, se eu tenho um copo, certo? E esse copo, dentro desse local, ele vai ser coletado. Desde a coleta, onde ele está ainda no local, até o transporte, até fora do local já, o encaminhamento para exames, até a posterior guarda, né, após exame, após a análise, tem que ser documentado. Então, a cadeia de custódia nada mais é do que a documentação. Eu vou documentar do caminho do vestígio. E entre essa documentação desse caminho do vestígio, nós vamos ter aí inúmeros, né? Depois eu vou entrar com vocês na parte da legislação em si da cadeia de custódia, tá? Mas aqui dentro da cadeia de custódia, para vocês já irem acompanhando a aula e se ambientando, nós vamos ter inúmeros itens, como datas, assinaturas, descrição, descrição do item, né? Nós vamos ter aqui o procedimento instaurado. Você pode ter o caso relacionado. E tudo isso vai estar aí dentro da cadeia de custódia, tá? Claro, eu dei ali, né, uma coisa bem abrangente para vocês. Onde inicia a cadeia de custódia, né? A cadeia de custódia, ela vai iniciar no local de crime. Por isso, na aula de local, nós falamos sobre cadeia de custódia. Porque ela inicia onde? A partir do momento que está sendo coletado. Na realidade, se você for pensar, ela inicia antes do momento coletado. Qual é o momento antes da coleta? É o momento da preservação do local. Sabe aquelas faixas amarelas que a gente vê nos filmes, assim, né? A preservação do local. Tá? Então, se você ver, ela vai iniciar lá na preservação do local. Posteriormente, você vai ter a coleta e aí os exames e posterior a guarda. Para que eu guardo, né, um vestígio? Isso também é legal. Para que você possa, posteriormente, caso necessário, em alguns casos, né, quando é possível ter uma contraprova. Caso a perícia seja questionada, você pode reavaliar o item ou reavaliar o vestígio e fazer novamente os exames. Certo? Muito bem. Então, vamos ao conceito, né? A cadeia de custódia, portanto, como eu havia dito a vocês, ela vai iniciar aí no local de crime, tá? Onde o perito vai analisar o local e procede à prova pericial. Inicia-se primordialmente com o correto levantamento do local,
onde ocorreu o crime, né? Necessita que o local também tenha sido isolado e preservado, tá? O local de crime, portanto, vai ser toda a área onde tenha ocorrido um fato que, pela sua natureza, assume a configuração de delito, ou seja, né, precisa ser um ato criminoso, certo? E que, portanto, exija as providências da polícia, beleza? Como que eu posso classificar, então, esse ambiente de local de crime? Quanto ao ambiente, o local de crime, ele vai poder ser interno. O que é um local interno? É um local onde o fato ocorre no interior de um prédio, ou dentro de um cercado, ou dentro da sua casa, né? Onde ali é uma propriedade que a gente diz praticamente particular, tá? O que é o local externo? É ocorrido em logradouro público. Acidente de trânsito, né? Quando a pessoa está alcoolizada, é um crime de trânsito. Esse crime ocorre, por exemplo, numa via pública. Ou dentro de terreno baldio sem obstáculos. O que é um terreno baldio sem obstáculos? É onde eu não tenho muro, né? Eu não tenho muro, eu não tenho um cadeado. A partir do momento que aquilo está, nós falamos, né, no âmbito de que o acesso ele é dificultado por um meio, por ser um terreno até privado, né? Então aí você já tem um local interno e não mais um local externo, beleza? E aí nós temos um outro conceito que é o local relacionado. O que seria, deixa eu voltar aqui, o que seria o local relacionado? São duas ou mais áreas que tenham aí implicação com o mesmo crime. Foi os exemplos que nós demos aí, né? A gente vê muito na televisão hoje em dia, né? Os casos aí de que a pessoa mata a esposa, mata o marido, esquarteja, depois joga o corpo fora, né? O caso dos indígenas também, que tivemos aí dentro da Amazônia, que esquartejaram o corpo, mataram, a perícia, né, comprovou aí que a morte ocorreu ainda na lancha, né, com tiros, depois eles esquartejaram, depois enterraram o corpo em outro lugar. Então você vai ter aí locais relacionados, né, que o crime ele vai continuando, né, ele não termina ali aonde vem a ver a morte em si, o homicídio, né, ele vai tendo uma continuidade. Da mesma forma, quando você, por exemplo, que a gente ouve muito, né, desovar um corpo no rio. Então, você tem o local do fato, onde houve a morte, né, e posteriormente você vai ter o carro envolvido, se isso foi transportado, e aí depois o local onde houve a desova, né. Então, tem todos esses pontos são locais que são relacionados ao crime, certo? Eles estão relacionados a um mesmo crime, ok? Muito bem. Seguindo. Quanto à natureza do crime, nós podemos classificar um crime quanto à natureza como local de homicídio. O que é o homicídio? A morte em si, né? Quando uma pessoa mata a outra pessoa, certo? Local de suicídio, tá? Local de crime de trânsito, local de arrombamento, local de incêndio, e aqui nós estamos falando de incêndio criminoso, né? Local de explosão, local de dano e local de crime contra o meio ambiente. O que é importante que vocês compreendam quanto à natureza do crime? Eu posso ter mais de uma natureza de crime para cada local de crime? Sim, eu posso. Muito coincidentemente, né, muito se vê de crimes de suicídio que são seguidos, ao contrário, crimes de suicídio seguido por homicídio fica difícil. Homicídio seguido por suicídio, né? Principalmente aí em crimes envolvendo emoção, família, né? Quantas vezes nós vemos histórias, né, de que matou a esposa, matou o filho, depois foi lá e se matou, né? Matou todo mundo e depois foi lá e se matou. Ou crimes religiosos, onde você vai lá, ele vai lá, né? Entra atirando, comete vários homicídios, depois vai lá e se explode, né? E se suicida. Então, são crimes que, lógico, eu posso ter só suicídio? Posso, né? Eu posso ter só um homicídio? Posso também. Mas aí é muito difícil. Geralmente você vai ter dois crimes juntos, né? Outros que você tem muito, né?
por exemplo, o local de trânsito, se for um crime de trânsito e a pessoa estiver alcoolizada, você pode ter, né? Claro, aí depois vai ser julgado, né? Se é tentativa de homicídio, culposo ou doloso, mas isso já é do direito, tá? O que importa para nós é o local em si, qual crime foi cometido naquele local, e aí vai para o judiciário, né? Verificar se foi culposo, se foi, né? Isso é outro aspecto, é outra parte da matéria, tá? A ideia aqui é que a gente consiga identificar o local. Então, por exemplo, você pode ter um local de arrombamento seguido de homicídio, você pode ter um local de arrombamento e posterior incêndio, ou homicídio depois incêndio. Se a pessoa vai lá, né, mata e às vezes joga fogo para tentar queimar o corpo, né, ou queimar o corpo, vira queimar o corpo. Então, são crimes suscetíveis, né, que você pode ter eles, inclusive, de maneira concomitante ou sucessória. Quando você tem um local de arrombamento é quando eu vou entrar numa entidade privada sem autorização, né? Quando você está na sua casa e algum ser humano uma pessoa não tão boa de coração resolve invadir a sua residência para furtar, ela provavelmente irá arrombar um portão, arrombar uma porta, e isso causa um dano, né? Esse dano também é crime, então um local de dano, onde você tem danos. Outros locais de dano, às vezes brigas de marido e mulher, onde um vai lá e risca o carro do outro todo, joga pedra no carro do vizinho. Tudo isso é local de dano, tá? Ali eu tenho um local onde ocorre um fato criminoso, certo? E a mesma forma os crimes contra o meio ambiente, né? Muitas vezes você tem o crime contra o meio ambiente, né, executado por um local de incêndio. Então, tudo isso pode estar muito relacionado e geralmente está, né? Então, por isso que tem que ter esse cuidado, porque muito provavelmente você terá aí locais de crime com mais de um crime, né? Crimes aí ocorrendo ou sucessivamente ou concomitantemente, certo? Muito bem. Seguindo. Questão. Assinale a alternativa correta. Na classificação dos locais de crime, existem incontáveis espécies de locais. Quanto à natureza do fato, o local pode ser observado como local de homicídio. Não existe classificação de local interno. Geralmente, o isolamento do local é feito pela vítima do fato delituoso. Por força de sua missão de investigar, o policial está impedido de promover o isolamento do local. Então, nós temos aí quanto gabarito que, quanto à natureza do fato, o local pode sim ser classificado, né, como local de homicídio. Por que eu não tenho incontáveis espécies de local? Porque o crime ele tem uma nomenclatura e o local vai estar relacionado à nomenclatura do crime. Então, é um rol que, embora seja extenso, ele tem um fim, né? Ele não vai aí ser para sempre, né? Então, você vai ter aí uma finidade, não uma infinidade de crimes, certo? Agora, meios de execução, formas de planejamento, junção, motivações, aí sim, aí você vai ter incontáveis motivações. Mas locais de crime em específico nós vamos ter algum. Sobre o isolamento, embora nós não vimos isso ainda na aula, né, a gente não chegou nessa parte, mas como a questão já trazia ali uma alternativa referente a isolamento, qual a alternativa, professor? Aqui, ó. Quando ele fala, né, não existe, geralmente o isolamento do local é feito pela vítima do fato delituoso. A vítima não tem como isolar o local, né, principalmente se ela faleceu, porque ela faz parte do local. E por força de sua missão de investigar, o policial está impedido de promover o isolamento do local, que também não é verdade. Geralmente, inclusive, a primeira pessoa a chegar no local de crime sempre é ou a parte da assistência médica, né, SAMU, emergência, enfim, ou a própria polícia, né, que são para onde as pessoas costumam ligar quando se vem numa situação assim. Então, automaticamente, quando a primeira autoridade chega ao local, é função dela promover o isolamento para que posteriormente a perícia possa executar seu trabalho e sucessivamente liberar o local e liberar aí o material para que seja encaminhado, né, para exames, enfim. Então, realiza a coleta e vai encaminhar aí para exames ou apreensão da autoridade policial, por exemplo, apreensão de arma que está em local de crime. Tudo isso terá que ser autorizado por um perito criminal e pela equipe pericial. Mas vamos por partes. Tudo isso nós vamos ver aí de pouco em pouco, chegaremos até lá, certo?
Galera, eu vou encerrar essa primeira parte da aula nos locais de crime por ambiente, tá? Para que não fique muito confuso e que a gente consiga aí absorver e retornar aí na parte 2 das 5 mais classificações de local, certo? Eu te aguardo então no